e eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Se mais alguém entrar aí vai fazer um barulhinho, eu autorizo. Então, vamos lá. Primeiramente, bom dia, de novo, né? Na última aula, nós estávamos falando de volume de cilindro, tá? Então, para quem não se lembra, a ideia de volume é sempre a área da base multiplicado pela altura. Quando a gente fala de um cilindro, a área da base é um círculo. Então, a área de um círculo é π vezes r ao quadrado. Então, a área da base é a área de um círculo, vezes a altura. Esse daqui é o volume do cilindro, tá? Depois, na aula revisional, eu vou colocar uma tabelinha aí para vocês disponível, com todas as fórmulas bonitinhas, para que vocês não se esqueçam, tá? Bem, vamos lá. Esse é o exercício 4 da página 54. Como eu disse, gente, esse é um assunto presente nos principais vestibulares e bem presente no Enem, né? Quem vai fazer aí o Enem, a gente ainda está esperando a data, né? Eles estão abrindo votação aí, mas é uma matéria bem presente aí, tanto nos principais vestibulares quanto no Enem. Então, olha o que ele diz. As duas latas na figura possuem internamente o formato de cilindros circulares retos, com alturas e diâmetros da base indicada, sendo que ambas as latas têm o mesmo volume. Olha só, essa já é uma informação que eu vou destacar. Sabendo que ambas as latas têm o mesmo volume. Então, o que cabe nessa daqui, que é um pouquinho mais alta que a outra, mas ela é menor, o diâmetro, né? É a mesma coisa que cabe aqui dentro dessa, que tem uma outra altura e ela tem o diâmetro aí da base maior, né? Aí ele fala, qual o valor aproximado da altura H? Então, ele quer saber o valor dessa altura. A primeira pergunta, eu tenho como calcular o volume desse daqui que eu vou chamar de 1? Não. Não. Muito bem. E eu tenho como calcular esse volume que eu estou chamando de cilindro 2? Sim. Sim. Gente, uma coisa muito importante aqui, pode ser que na prova também eu coloque, ó. Ele não deu a medida do raio, ele deu a medida do diâmetro, tá? Quanto vale o raio aqui nesse cilindro 2? 8. 8. Muito bem. Nesse daqui, tá? Você pode colocar o π igual a 3, não vai mudar, porque depois um vai simplificar pelo outro, não vai mudar, tá? Só para a gente reforçar aqui, o diâmetro é o dobro do raio. Então, como o diâmetro é 16, deixa eu colocar todo mundo. Como o diâmetro é 16, o raio é a metade, que é 8. Tá? Então, cuidado lá na hora da prova, para não confundir diâmetro com raio, tá? Vamos lá, eu vou calcular o volume do cilindro 2, vou chamar aqui de 2. O π, eu vou colocar 3, o raio, vocês acabaram de dizer para mim que é 8, então é 8 ao quadrado, vezes a altura, que é 4. Primeiro passo, resolvam aí a potência. 8 vezes 8 é 64, tá? E aí, gente, é só multiplicar isso, tá? Lembrem-se, vocês não têm problema se na hora do Google Formulários ou na hora da prova precisar usar a calculadora, sem problema. Então, 3 vezes 64 vezes o 4. Aqui dá um total de 768 centímetros cúbicos. Volume é sempre cúbico. Alguma dúvida até aqui? Não. Agora, eu vou pensar no volume do cilindro 1. O que eu sei sobre o volume do cilindro 1? Quem pode me dizer? Que ele é igual ao do volume 2, do cilindro 2. Muito bem, Larissa. Como aqui o volume do cilindro 2 é 768, então no lugar do volume eu vou substituir por 768. O π eu vou colocar 3. Quanto vale o raio do cilindro 1? 6. 6, muito bem. Cuidado com isso, tá, gente, no dia da prova. Eu dei o diâmetro aqui, o raio é a metade do diâmetro, então 6 ao quadrado. Primeiro eu vou resolver a potência, então vai ficar 3 vezes
6 elevado ao quadrado é 36. Vou multiplicar 3 por 36. Quanto deu essa multiplicação? 108. Muito bem. O 108 está multiplicando, passa Dividindo. dividindo. Quem dividiu 768 por 108 teve quanto de resposta? 7,11. É uma dízima periódica, certo? Alternativa D de dados, certo? Questão aí de vestibular, mais ou menos de nível médio, bem cobrado aí nas provas, tá? Tudo bem? Alguma dúvida na 4? Não, Pro. Não. Então tá, vou apagar aqui. E agora nós vamos ao exercício 5, tá? Esse 5 lá é questão do Enem, tá? Então, é exercício 5, questão do Enem. Só vou andar um pouquinho para cá, porque ficou bem assim. Não tá. Aí foi. Vamos lá. Então, ele fala assim, ó. Uma artesã confecciona dois tipos de vela ornamental, a partir de 2 moldes feitos com cartões de papel retangulares. O primeiro, ele tem 20 por 10 de altura, conforme ilustra as figuras abaixo. E o segundo, ela inverte. Então, a primeira é uma vela um pouquinho mais gordinha e mais baixinha. E a segunda é uma vela um pouco mais fininha, porém um pouco mais comprida, né? Unindo os dois lados opostos dos cartões, de duas maneiras. A artesã forma cilindros e, em seguida, preenche completamente com parafina. A gente já fez um parecido com esse para calcular. Quer ver qual foi o exercício? Foi da última aula, foi o exercício 2. Uma hora a gente fechou assim e depois a gente fechou de comprido, né? Ele fala, supondo que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume da parafina empregada. O custo da vela 1 em relação ao custo da vela 2 será D. Qual é o primeiro passo que eu preciso fazer aqui, galera? Calcular o raio. Calcular o raio. Muito bem, muito bem. Vou chamar aqui, ó, tipo 1. Tipo 1. Vou calcular o raio desse tipo 1. O que eu sei? Que o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes o raio. Nesse tipo 1 de vela, quanto vale o meu comprimento da circunferência? 20. 20. Bem, ele não falou nada sobre o π, então eu posso usar 3, sem problema nenhum, né? Então vai ficar... Diga. Desculpa, é que eu fiz com 3 e tinha dado errado. Não vai dar o valor. Aí eu tive que usar 3,14. Tá bom. Deixa eu falar. Se você fez com 3, na verdade, não é que dá errado. Ele não dá exatamente a resposta, né? Então, dá uma pequena diferencinha. Então, na hora da prova, qual é a dica? Lembre-se que você está fazendo um arredondamento. Então, vai dar uma pequena diferencinha. Por exemplo, se eu fiz com 3, o volume do 1 deu 326 e do segundo deu 373. Então, não dá exatamente... 173. Então, não dá exatamente, né? Mas pode usar o 3,14, sem problema nenhum. O 3,14 dá exatamente igual, né? Dá. Dá. Quer dizer, eu acho que sim, né? Aqui você usou 3,14. Então, vamos no 3,14. Pronto. Fala. Então, eu fiz o quê? Porque eu tinha feito com 3. Aí não tinha nada no resultado. Não tava dando. Aí eu fui lá e mudei. Aí eu fiz o quê? Eu usei o 3 ainda, só que no raio eu arredondei pro número de cima. Pra dar um resultado. Entendi, Gabriela, entendi. Vou usar o 3,14 aqui, sem problema nenhum, tá? Então, vamos lá. 3,14 vezes 2 dá 6,28 vezes o raio. O 6,28 está multiplicando, passa dividindo. Dividindo 20
por 6,28, vocês encontraram quanto de raio aqui? Aproximadamente 3,2. Tá, você deixou 3,2? Deixei. Deixou? Não tem problema nenhum, tá? Então tá ótimo. Agora, tudo que eu fiz para o tipo 1, eu vou fazer para o tipo 2, ok? Então, tipo 2. Comprimento é 2 vezes π vezes o raio. No tipo 2, qual é o tamanho do comprimento da minha circunferência? 10. 10. Muito bem. 2 vezes 3,14, a gente já tem isso. A gente já sabe que dá 6,28. Automaticamente, o raio aqui será 10 dividido por 6,28. 10 dividido por 6,28 deu 1,59. Você deixou 1,6 aqui, certo, Deixei. Larissa? Aham. Então, já temos aqui o raio desse tipo 1. Vou anotar aqui, ó, 3,2 centímetros. E já temos o raio desse tipo, que é 1,6 centímetros. Vamos lá. O volume agora. Como é que calcula o volume? O volume, a fórmula está aqui, ó. Área da base vezes a altura. Vou calcular o volume do tipo 1 e o volume do tipo 2, para depois a gente poder fazer uma comparação. Então, tipo 1, ok? Volume é igual. O π, 3,14. O raio, 3,2 elevado ao quadrado. E a altura do tipo 1 é 10. 3,14 vezes. Primeiro passo, vou resolver a potência. 3,2 vezes 3,2. Deu 10,24. Vou multiplicar tudo isso. Tem um aluno chamando aqui. Então, vamos fazer toda essa multiplicação. 3,24 vezes o 3,14 e vezes o 10, certo? Deu 322 aproximadamente, Larissa? Professora, aí nesse eu usei o 3, redondo. Tá bom, Eu sem problema. São de vários. Tá bom. Você deixou quanto? 321 ou 22? Na verdade, deu outra conta. Calma, deixa eu ver se eu fiz a conta certa. Peraí. Tá bom, sem problemas. Vou deixar aqui, então, esse valor. Deixa eu multiplicar de novo. 3,14 vezes 10,24 vezes o 10. 321,5, vou deixar 322. Agora, eu vou fazer a tipo 2. Então, o volume é 3,14 vezes o raio, que agora é 1,6 elevado ao quadrado, e a altura, que é 20. Então, deu 3,14 vezes 1,6 vezes 1,6 dá 2,56 vezes 20. Então, 2,56 vezes 20 e vezes 3,14. Aqui deu 161 centímetros cúbicos. Ó, Pro, posso falar lá do volume do primeiro? Pode. Ó, eu fiz 3,2 vezes 3,2, que deu 10,24. Vezes Sim. 10, 102, só que aí eu faço vezes 3, dá 307,2. Ah, dá um pouquinho menor, tudo bem. Uhum. E aí a outra, você fazendo 2,56 vezes 20, dá 51,2 vezes 3, 153. 153,6. Aí certinho, né? Uhum. Aí dá 105, se você arredondar, 154 vezes 2 vezes, né? É. Aí dá bem pertinho, 154 vezes 2 dá 308 para 307, Uhum. né? Dá bem pertinho. Tá bom. Isso que eu estou discutindo com a Larissa, pessoal, é o seguinte: por quê? Depois que você fez essa conta, você tem os dois volumes aqui, ó. Você tem 322 e 361, né? Então, o volume do tipo 2 aqui, né? Esse mais fininho, ele é bem menor do que essa, né? Lembra, ele disse aqui, ó, que o preço da vela é diretamente proporcional ao volume.
Ou seja, a vela mais fininha será mais barata que essa vela mais gordinha, porque essa daqui usa 322 centímetros cúbicos de parafina, enquanto a de baixo usa 161. Aí a pergunta, o custo da vela do tipo 1 em relação ao custo da vela do tipo 2 será? Então, se você pensar aqui, ó, 161 vezes 2, tá? Tô jogando nos valores exatos. Dá 2, aí 6 vezes 2, 12, subiu 1, 322. Então, o que que acontece, ó? Ela é o dobro. A vela mais gordinha, ela custa o dobro da vela mais fininha. Tudo bem até aqui? Alô, galera? Pessoal? Sim? Agora, o seguinte. Antes, eu sei que está faltando corrigir o exercício 6 da página 55. Mas para que a gente possa ver alguns tipos de pirâmides e de outros assuntos que foram os vídeos dessa semana, eu vou fazer primeiro o exercício 1 da página 58, certo? Esse exercício 1 da página 58, ele trata-se de uma pirâmide. Então, essa semana eu disponibilizei para vocês um vídeo intitulado Pirâmide, tá? Quem não assistiu é um pouquinho longo, pode de repente dar uma pausa, mas é um vídeo muito bom de assistir. O que eu estou falando? Eu estou falando sobre áreas das pirâmides e depois eu comento sobre o volume de uma pirâmide, tá? Esse exercício 1 específico, eu selecionei ele porque lá no vídeo eu também fiz um bem parecido com esse para calcular a área. Só que eu calculei a área e o volume, né? Então, quem não assistiu, o vídeo está disponível no roteiro dessa semana. O que eu estou pedindo aqui nesse exercício 1? Lembrando que esse exercício 1 está na página 58 da apostila. Então, ele fala assim, em uma pirâmide quadrangular regular, o que significa isso? Que a base da minha pirâmide aqui é um quadrado de altura 16 centímetros e as arestas da base medem 24. Na apostila de vocês, esse azul clarinho aqui não está feito. A pirâmide da apostila de vocês está só desenhada a parte verde, esse azul clarinho não está feito. Então, eu já coloquei aqui para que a gente possa entender o que está acontecendo. O que eu tenho? Esses lados aqui, ó, da minha base, são quadrados, ou seja, tem todas as mesmas medidas, que é de 24 centímetros. A altura da pirâmide é essa distância que tem aqui do vértice até o centro da minha base. Então, eu estou destacando ela na cor vermelha aqui, ó. Ela vale 16 centímetros. Essa é a altura da pirâmide. A aresta da base é essa daqui, ó, que é 24. Na letra A, ele pede a medida do apótema dessa pirâmide. Então, eu não chamei de apótema lá no vídeo, por isso que eu destaquei esse exercício. O apótema é justamente essa linhazinha aqui que eu vou fazer na cor verde, que é a altura desse meu triângulo aqui. Lembrando, quem assistiu o vídeo viu que a definição de pirâmide é ela justamente possuir todas as laterais triangulares. Quem assistiu ao vídeo é uma característica da pirâmide. Então, quando ele pede o apótema da pirâmide, é essa altura aqui do meu triângulo. E aí, eu já desenhei aqui, que estava na corzinha azul, eu vou apagar para ficar melhor a visualização. Eu desenhei uma fórmula que vocês usam muito durante aí todo o ensino médio, que é o Pitágoras. Olha só, essa reta aqui, que vale 16 centímetros, que é a altura da minha pirâmide, é justamente um cateto. Ele está formando aqui com a base um ângulo de 90 graus. Esse pedacinho aqui, ó, é a metade do 24, que deu 12. E aí eu consigo calcular esse apótema da pirâmide, que de certa forma seria a hipotenusa desse triângulo, ok? Então eu venho lá, a hipotenusa elevado ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Pergunto, quanto vale um cateto? 12? 12, muito bem. Quanto vale o outro? 16. 16. Hipotenusa ao quadrado é igual 12 vezes 12, 144. 16 vezes 16,
256. Não. 16. 250. Tá certo. 200 e... Fala aí, Larissa. 56. 56, muito bem. Somando 144 com 256 vai dar? 400. E a raiz quadrada de 400 é? 20. 20. Então, o 20 aqui é o que a gente chama de apótema da pirâmide. De certa forma, ele é a altura desse triângulo aqui, que é a minha lateral, tá? Então, esse 20 é a altura desse triângulo aqui, que está na minha lateral, ok? Vou apagar ele aqui, essa riscação. Agora, nós vamos à letra B. A letra B pede qual é a área da superfície total dessa pirâmide. No vídeo, eu fiz um bem parecido com esse, tá? Então, como que seria essa área total? Primeiro, eu vou calcular a área da minha base. A minha base é um quadrado. Como é que eu calculo a área de quadrado? Lado ao quadrado? Lado ao quadrado. Muito bem. Quanto vale meu lado aqui nesse exemplo? 24. Isso. E quanto dá 24 vezes 24? 576. 576. Muito bem. Centímetros quadrados, porque a gente está falando de área, tá? Agora, eu vou calcular a minha área lateral. Os meus lados na pirâmide sempre são triângulos, tá? Como é que eu calculo a área de um triângulo? Tem diversas formas, né? Mas quando eu tenho a base e eu tenho a altura, eu faço base vezes altura e divido por 2. Quanto vale a minha base? 24. 24. Eu calculei a altura, Aham. que deu quanto? 20. Dividido por 2. 24 vezes 20 dá 480, que dividido por 2 vai dar 240 centímetros quadrados. Porém, eu tenho quantos triângulos aqui na lateral? 4. 4. Bem, então não posso esquecer de multiplicar pela quantidade de triângulos que eu tenho, tá? Aí eu vou ter 240 vezes 4 dá 96, ou 96 não, 960 centímetros quadrados de área aí lateral, tá? Porém, ele não quer a área da base e a área lateral, ele quer a área total. Para isso, é só somar. Somando 960 com 576, dá um total de quanto aqui? 1536. Centímetros quadrados, ok? Essa daqui é a fórmula da minha área total. Penso na minha base e penso nas minhas laterais. E depois eu somo tudo isso. Quem não assistiu ao vídeo de pirâmide, fica aí um conselho, né, uma dica para assistir, porque no finalzinho do vídeo eu faço uma pirâmide, que a base é triangular, que é um hexaedro, todos os triângulos têm o mesmo formato, e eu faço também uma que a base é um quadrado, ok? Ok, galera? Alô, alô, pessoal, caiu a ligação? Oi, Pro, não. Não? Tá bom. Seguinte, aí, ainda se tratando de pirâmide, eu falo sobre o volume de uma pirâmide, né? O volume de uma pirâmide é assim, ó, 1/3 a área da base vezes a altura. Ela é bem parecida com o prisma e o cilindro. O que muda na pirâmide e no cone é que eu vou ter esse 1/3 aqui agora. Lembra, na outra é a área da base vezes a altura. Quando a gente fala de cone de pirâmide, eu coloco 1/3 aqui na frente. Como primeiro exemplo de volume, esse eu não fiz em vídeo nenhum, né? Caso vocês não tenham assistido, eu estou pedindo aqui o volume de uma pirâmide hexagonal regular. Então, esse exercício aqui está na página 60 da apostila.
Por que que eu selecionei ele? Porque eu não fiz lá no vídeo, então achei interessante a gente resolver aqui junto. O que que é importante lembrar? Que a pirâmide que tem uma base hexagonal regular, significa que a base dela é um hexágono. O que que é um hexágono? É uma figura geométrica que tem 6 lados. Quando a gente fala que é hexagonal regular, significa que todos esses ladinhos do meu hexágono têm a mesma medida. E para calcular a área dessa base, que é um hexágono regular, existe uma fórmula que eu já até discuti com vocês aí em outros vídeos. Caso vocês não saibam, gente, entra na internet lá, área de um hexágono regular. É tranquilo de encontrar, tá? Bem, quando a gente fala de um hexágono regular, é claro, eu vou dar a fórmula para vocês, mas é possível encontrar ela na internet também. É 3 vezes lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 2, tá? Até se vocês quiserem discutir o porquê dessa fórmula, na internet também tem vários videozinhos. Ele divide aqui em vários triângulos e faz pela multiplicação dos triângulos equiláteros e chega nessa fórmula, tá? Por que que eu tô falando isso? Porque nesse exercício 1 da página 60, ele quer assim, ó, qual é o volume de uma pirâmide hexagonal regular de altura 20 centímetros e as arestas da base medindo 10 centímetros. Eu sei que para calcular o volume, eu preciso ter essa informação. Foi por isso que eu estou apresentando para vocês. Eu tenho que fazer, ó, 1/3 a área da base vezes a altura. Então, o primeiro passo aqui é calcular essa área da base. Lembrando aqui que ele disse que a aresta da base, cada pedacinho desse aqui, ó, tá valendo 10 centímetros, tá? Até aqui alguma dúvida? Não, prof. Não? Então tá bom. Então, no lugar desse L, eu vou colocar o 10, será elevado ao quadrado. O raiz de 3, olha só que exercício simpático. Ele forneceu para gente que raiz de 3 vale 1,73. Então, 1,73. Ele disse para que vocês precisam substituir. Tudo isso será dividido por 2. Então, eu venho lá, ó. 10 vezes 10 dá 100. 100 vezes 3 dá 300. E 300 vezes 1,73 vai dar 519, tá? Então, de novo, para quem não acompanhou aí, primeiro eu faço a potência. 10 vezes 10, 100. 100 vezes 3 dá 300. E 300 vezes 1,73 deu 519. A área da base, então, será os 519 dividido por 2. 519 dividido por 2 é 259,5 centímetros quadrados, porque a gente está falando de área, tá? Para finalizar o volume, eu tenho que aplicar aquela fórmula lá de cima, ó. 1/3 a área da base, eu acabei de calcular a área da base, 259,5, vezes a altura da minha pirâmide. Opa, será que ele deu? Qual é o volume da pirâmide hexagonal regular de altura 20 centímetros? Então, ele deu esse 20 centímetros. Que continha eu preciso fazer aqui? Eu preciso multiplicar a área da base por 20 e depois dividir por 3. Então, 259,5 vezes 20 vai dar 5.190. E dividido por 3, dá aqui, ó, o volume de 1.730 centímetros cúbicos, porque ele pediu o volume, e volume sempre a unidade de medida é metros cúbicos, centímetros cúbicos, e assim sucessivamente. Ok? Alguma dúvida nessa 1? Não. Não? Tá ótimo. Outro que eu selecionei para ser feito aqui na aula de hoje é o exercício. Espera aí que eu só vou achar a parte 3. É o exercício 2 da página 61, tá? Exercício 2 da página 61. Olha ele lá aberto.
Essa daqui está na página 61. Ele diz o seguinte, ó. Estas eram as medidas aproximadas da pirâmide de Quéops na construção original. Considere que a base é um quadrado. Então, essa pirâmide aí, ela é a pirâmide do Egito. Olha só que impressionante esses números. Ela tinha 225 metros de comprimento, né, e de profundidade, porque ele disse que você está considerando a base um quadrado. E a altura dela era de 146 metros. Lembrando aí que os egípcios não tinham guindaste, não tinham a tecnologia que a gente tem hoje. Olha só que impressionante. Na letra A, ele pede qual é o volume aproximado ocupado pela pirâmide. Então, como a gente acabou de falar, o volume é 1/3 a área da base vezes a altura. Essa é a fórmula para calcular o volume de qualquer pirâmide. A minha base aqui é um quadrado. Como é que eu calculo a área de um quadrado? Lado ao quadrado. Lado ao quadrado ou lado vezes lado. Muito bem. Nesse caso aqui, o meu lado vale 225. Vou elevar o 225 ao quadrado. Então, é 225 vezes 225. Vai dar quanto essa continha? 450. Não. Não? 50.625? Isso, é um número bem alto. 50.625. Muito bem. Então, ó. Eu fiz 225 vezes 225. É uma multiplicação. Então, a área da base aqui ocupada é 50.625. Opa, eu pus centímetros, e não é centímetros, é metros, tá? A unidade de medida está em metros, tá? Aí, como é que eu calculo o volume? Super tranquilo, olha só. 1/3 a área da base, que deu 50.625, multiplicado pela altura. Olha só, ele também deu para a gente essa altura. É 146. O volume, então, será igual. Eu vou multiplicar o 146 pelos 50.625, vai dar um número bem alto. Não se assustem, né? Não fui eu que fiz esse exercício, então a apostila trabalhou com valores bem altos aí, tá? Deu um total de 7.391.250. E isso daqui será dividido por 3. Opa, dividindo isso por 3, eu tenho 2.463.750 metros cúbicos, tá? Todas as unidades estão em metros, metros cúbicos. 2.461.750 metros cúbicos, tá? Dúvidas dessa pergunta aqui da letra A? Não, pronto. Agora, letra B, olha só. Caso ela fosse oca, tá? Não tivesse nada dentro. Quantos litros caberiam no seu interior? Então, essa eu já até comentei na aula passada, mas vou reforçar hoje. 1 metro cúbico, que é justamente a unidade de medida que vem na conta de água de vocês, ele equivale a 1.000 litros, tá? Então, 1 metro cúbico equivale a 1.000 litros. Pensando aqui, ó, em 2.461.750 metros cúbicos, o que eu teria que fazer aqui com esse número para chegar em litros? Quem poderia me dizer? Dividir por 1.000? Dividir, você acha? Não, multiplicar por 1.000, né? Isso, então, se a gente colocar aqui na regrinha de 3, ó, esse 2.463.750 está em metros cúbicos. E aí eu vou encontrar a relação para x. Então, na verdade, ó, é uma multiplicação por 1.000. Então, vai pegar esse valor gigantesco e vai multiplicar por 1.000. Se caso essa pirâmide fosse oca e nós quiséssemos encher com água, caberiam aqui... Deixa eu anotar. Peraí que eu pus o ponto no lugar errado.
2, 4, 6, 3, 7, 5, 0. 1, 2, 3, 4. Pam, pam, pam. 1.000, milhões, bilhões. Caberiam 24 bilhões, 637 milhões, 500 litros. 500 mil litros de água ou de qualquer coisa líquida que nós colocássemos aqui. Era líquido que não acabaria mais. Ok? Ô, professora, Alguma... não é 2 Diga. bilhões em vez de 24 bilhões? Você acrescenta 3 zeros ali? Não, eu não acrescento, eu acrescento 3. Eu pus um a mais? Acho que Ah, eu sim. pus um a mais. Muito obrigada. Acho que eu pus um a mais. Espera aí, então. Deixa eu apagar de novo o número, né? Que senão não vai ficar bom. Tá certo. Obrigada, viu? É o Pedro que falou? Isso. Ah, muito obrigada. Como é que a gente fala isso daí? Que a gente só fez isso para saber se vocês estavam espertos. Tá certinho, é 2 bilhões 463 milhões 750 mil litros de água ou de qualquer líquido que tivesse lá, ok? Alguma dúvida desse exercício 2? Não. Não? Tá. Então, para a gente finalizar essa parte aqui, né? Além desse exercício, depois lá no roteiro de atividades, eu sei que falta uns minutinhos aí, mas eu quero fazer esse, que assim eu posso liberar vocês para fazer a Google Formulários. Tem um exercício 2, esse daqui é de Cone, ele está na página 66, ok? Então, esse daqui é de Cone, está na página 66. Ele diz o seguinte: em uma indústria de sorvete, tá? Uma indústria de sorvete, ela quer lançar um novo produto que vai conter 250 ml de sorvete. Então, quando a gente juntar todo o sorvete que está ali dentro, tem 250 ml de sorvete, incluindo a parte que fica fora da casquinha, que representa aproximadamente 2/5 da quantidade total de sorvete. Então, o que eu tenho aqui até o momento? Eu sei que no total a casquinha está cheia de sorvete e essa parte que ficou para fora aqui, ela corresponde a 2/5 de 250 ml, tá? Então, esse pedaço que está fora da casquinha, porque a casquinha está cheia de sorvete, ela corresponde a 2/5 de 250 ml, que é o total de sorvete. Qual deve ser o raio do cone que vai servir de casquinha? Então, o que ele quer saber? Nós temos um cone aqui, a casquinha, ela representa a ideia de um cone. Ele quer saber justamente quanto vai medir esse raio aqui do cone, tá? Por que eu sei que é volume que eu vou usar aqui e não área total? Porque o que está dentro da minha casquinha é o volume que está sendo ocupado aí, tá? Primeiro passo, eu consigo calcular quanto que é 2/5 de 250 ml? Consegue? Não sei. O que eu tenho que fazer? Pego 250, divido por 5. Vai dar 50. E o número de cima da minha fração, que é o numerador, multiplico pela resposta. Então, fora da minha casquinha, eu tenho 100 ml de sorvete. Se fora eu tenho 100, quanto eu tenho aqui dentro da minha casquinha? 150. 150, muito bem. 150 corresponde ao meu volume, tá? Como eu disse, a fórmula da área do volume é bem parecida, do cone, né? É bem parecida com a da pirâmide. É 1/3 a área da base vezes a altura. Lembre-se, como a gente fala de cone, a área da base é a área de um círculo. Π vezes R ao quadrado, ok? Então, já organizei aqui a minha fórmula. Uma coisa interessante que a gente pode considerar é que 1 ml equivale a 1 centímetro cúbico.
O que é isso? Se você construir um cubo de 1 centímetro de comprimento por 1 centímetro de profundidade e por 1 centímetro de altura, lá dentro cabe 1 ml, ok? Então, automaticamente, se aqui eu tenho 150 ml, eu tenho 150 centímetros cúbicos, tá? Essa é 1 para 1, é a mais fácil de todas. Substituindo o que eu tenho o volume que tem aqui dentro da minha casquinha? Sim. Sim. Quanto é? 150. 150. Isso é igual. O π, né? Eu posso substituir aqui por 3, sem problema nenhum. Eu tenho o raio da minha casquinha? Não. Não. Eu tenho a altura da minha casquinha? 12. 12. Muito bem. Lembrando que aqui embaixo tem que dividir tudo por 3, porque é 1/3, né? Olha que interessante, ó. Tem um 3 em cima e um 3 embaixo. Posso cancelar, tá? Então, do cone, vai ter essa vantagem aqui. Sempre esse 3 será cancelado. Automaticamente, o que eu tenho, ó, que raio ao quadrado é igual. O 12 está multiplicando, passa dividindo. 150 dividido por 12 deu 10,7. Claro que vocês estão na aula, não tem problema usar a calculadora. Vou calcular a raiz quadrada de 10,7. Vai dar 3,3 centímetros aproximadamente aí. Então, o raio dessa minha casquinha será 3,3 centímetros. Ok, pessoal? Ô, professora, Diga. 150 dividido por 12 dá 10,7? Não dá? Não, é 12,5. É. Peraí, gente. 150 dividido por 12. Ah, obrigada, pessoal. Pode ser R, mãe. Ainda bem que eu tenho essas alunas aqui, filho. Então, deixa eu consertar aqui, ó. 12,5. 12,5. E quanto deu a raiz de 12,5? 3,5? Isso, muito bem. Então, aproximadamente 3,5 centímetros. Ok, galera. Acho que é pequena. Dúvidas até aqui? Não. Deixa eu parar a gravação para me despedir de vocês, parar de compartilhar a tela. Deixa eu pedir o relatório.